Fala, Liz. O que eu queria acrescentar aqui, a Amélia já falou bastante, mas eu queria pontuar duas coisas. A Tia falou assim, tudo se serve a Deus. Eu sirvo a Deus porque eu posso me lançar nas mãos dele e saber que o que ele preparar para o meu futuro, o que ele colocar na minha frente, eu estou segura, ele cuida de mim. Então, quando o marido representa Cristo dessa forma, a gente se lança, né? E confia no que ele decidir, a gente descansa. Né? A gente tem certeza de que do que ele orientou no papel dele de homem, do que ele está falando ali, você pode se lançar. Você pode confiar, porque tem alguém que está te protegendo, tem alguém que está cuidando de você. Você não está sozinho. Então, quando o homem é assim, não tem como. E o que eu queria dizer é o seguinte, a gente, como a Amélia colocou, hoje essa questão, a nossa sociedade, com relação, né, a gente tem um feminismo muito forte, né, aqui, empoderamento. Muito forte, no Brasil, acho que é até mais forte. O empoderamento das mulheres, as crianças aprendem hoje na escola, como matéria ali, essa questão do empoderamento feminino e chegam com essas questões em casa, a gente tem que sentar e explicar, olha, vamos fazer isso à luz da Bíblia. Então, se antigamente a gente tinha o contexto cultural de poder bater, de aquela submissão, de ter controle do corpo por completo, hoje a gente tem o inverso, a gente tem o empoderamento das meninas, das mulheres que já crescem, pelo menos aqui nesse país, já aprendendo que submissão como assim? Já olha atravessado, né? As nossas meninas cristãs. Então, diante de todo esse contexto que a gente vive, a gente precisa entender isso, né? Que é submissão, o cristianismo demonstrou isso durante muito tempo, tem que ser submissa e pronto, é a palavra final. Como você falou, eu entendi isso muito errado. Isso fazia ter muita revolta. Né? Agora, quando a gente olha a luz do que esse texto explica, de que o marido, a esposa tem que ser como a igreja, o marido como Cristo, não tem como não entender isso. Entendeu? Não tem feminismo que suporte uma relação dessa que dá certo. Valeu. Tem uma outra menina que quer falar. Pastor, eu esqueci. Não, ó, tá vendo aí? Ó, o noivo aí ligou rapidinho. Só fala de onde tu és, Minas Gerais. Fui de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É o sul, Mato do Sul. Eu queria destacar aqui que o que Paulo trouxe era muito revolucionário, porque, primeiro, as pessoas que estavam recebendo essa carta eram esses cristãos, né, que estavam bem fazer parte dessa igreja, vamos dizer assim, pagãos, né? Estavam numa cultura muito diferente da cultura de Paulo, como israelita. E então, Paulo está fazendo de fato uma crítica severa para uma realidade diferente daquela que é proposta por Cristo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que é relevante a gente pensar, que as nossas referências, elas geralmente são ruins quando a gente fala assim, de referência de tratamento, a gente olha às vezes para a história da família, para a história social, a gente vai ter referências quando a gente está falando de submissão muito negativas, porque por até um incentivo social havia o quê? Um papel de autoridade que exercia uma autoridade negativa, né? Não era essa autoridade que ela acabou de falar. Só que Paulo está propondo, e essa palavra é muito poderosa na lição de sábado, Paulo está propondo uma nova ética padronizada em Cristo. Então, assim, é um modo de agir, um modo de pensar, uma crença novo, né? Nova, ou seja, eu tenho que abandonar todas essas referências e ir para uma referência que, como você falou, que é o modelo de Cristo. Então, quando ele está propondo uma unidade, ele está falando de uma unidade amorosa. E aí, quando eu falo de me sujeitar, que é pesado, é estranho e eu quero fugir, né? Uma referência que as meninas que estão nascendo dessas gerações mais recentes falam que, opa, me sujeitar de modo algum. Eu quero ser independente, por quê? Porque a referência que ela tinha de alguém que se sujeitou não era a sujeição que Cristo estava propondo. Então ela quer fugir desse modelo. Então, o que nós como igreja, como lar, meu marido falou, nós às vezes deixamos essa lacuna, porque eu também não soube ensinar que sujeição que Cristo queria. Então, hoje, com esse esclarecimento, a gente pode aproveitar esse questionamento até social e dizer assim, olha,
Nós erramos no passado, porque a estrutura social anterior promovia uma sujeição que não era o que Cristo queria. De certo fato, talvez as nossas avós, mães, abaixaram a cabeça, sendo que não era o que Cristo estava pedindo para elas. Mas hoje, a gente pode entender que a unidade que Cristo quer é uma unidade em amor. Então, os maridos vão ter que aprender a amar como Cristo quer, e as mulheres também vão ter que aprender a amar como Cristo quer. Porque Cristo quer a unidade. Né? Não é fácil, porque vai precisar mudar a nossa ética, a nossa compreensão, nosso vocabulário. Né? E porque, naturalmente, vamos ser honestos, nós não queremos nos sujeitar, mas nós precisamos dessa nova natureza. E eu só quero acrescentar que quando a igreja deixa lacunas, e Stephanie falou de uma forma muito clara, nós erramos muitas vezes como igreja, pedindo como família, pedindo para que as mulheres se sujeitassem a maus tratos. Quando nós fazemos isso, a sociedade vem, como a Liz citou, e traz uma visão que não é essa visão. Então nós, como igreja e como família, temos a responsabilidade de restaurarmos antes que o Estado chegue, antes que qualquer ação governamental chegue. Nós, como igreja, precisamos chegar com aquilo que é correto, baseado na Bíblia. E aí, só para finalizar, então assim, já que a lição é para nós, né, como família, eu acho que nesse momento tão bacana que a gente está aqui, os dias que a gente vai ter, que a gente pensa em como família, o que precisa ser ajustado, né? E é isso que eu falo sempre lá na nossa igreja, lá principalmente em Filadélfia. A lição, ela não tem valor nenhum se isso tudo for só uma leitura. Se você não sair daqui, eu não sair daqui e falar assim, poxa, eu preciso colocar isso na minha vida, com os meus filhos, não adianta nada, para quê? É maior conhecimento e maior luz e maior julgamento, vamos dizer assim, sobre a sua vida. Não é melhor você pegar e colocar em prática isso, não é verdade? Como é que está o seu casamento? Aproveitando o gancho nisso aqui. Você já parou para pensar o respeito que tem dentro do seu lar? Como é que está o respeito lá? Tem mais acusação? Tem mais revolta? Mais briga? Como é que está o seu lar? Como é que está o seu relacionamento entre o esposo e a esposa? É o momento de você refletir e falar assim, e agora sentado assim, eu vou procurar mudar o meu casamento. Baseado à luz de tudo isso aqui que eu ouvi dentro da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai estar com você, vai estar comigo. Entendeu agora? Isso que é importante. É tirar disso tudo aqui uma aplicação para a vida da gente. Não é isso, Ney? Marco, falando um pouco disso da submissão, às vezes o que eu sinto, o que eu vejo no geral das mulheres é que assim, nós falamos muito que nós, né, somos durona, cascadura, a gente não depende de ninguém, a gente quer ser independente e que a gente, né, essas coisas todas, mas no fundo, a gente quer alguém para cuidar da gente, a gente quer algo, uma segurança. Não é só para trocar não? Não, entende? Tipo assim, às vezes essa independência pode, sei lá, ser uma independência financeira, a mulher gosta de ter independência financeira, né? Que a gente gosta de comprar essas coisinhas, né? Uma estabilidade, mas nesse sentido de mulher tem aquilo que ela precisa daquela segurança, ela precisa daquele aquele suporte, olha o que está falando aí, se tiver aquilo, por exemplo de Cristo, se o marido der todo esse suporte para a mulher, não tem como ela não se sujeitar e respeitar e servir o marido. Naturalmente, né? Entende? Naturalmente, porque nós temos isso já, de servir, né? Da mulher já agora, tem que servir. sabe? Só que fica mais fácil quando a gente se sente segura. E sente prazer em servir o marido, ou seja, prazer em se submeter. Viu que interessante as mulheres falando? E o Agora, lugar mais difícil de ser cristão é em casa com a nossa família. Hoje eu fiquei chateada com meu amor. vai abrir o coração agora? Eu tive que sair mais cedo lá do quarto, e aí ele ficou lá e o pastor ia fazer a entrega das pulseirinhas. Aqui, ó, eu vou liberar o microfone também para ele falar. E eu não estava, e depois eu vi todo mundo com as pulseirinhas, falei, cadê a minha? Você pegou? Não. Esqueceu. Como você não pegou a minha? Você não é meu marido, você ficava lá. Quer falar? A hora de resposta. Tá bom, dá dica de resposta. Porque a educação e homem naturalmente é
Exatamente. Como a Alice falou, eu acho que foi algum erro de comunicação, porque Faltou o pode ser, Wi-Fi. era o seguinte, lá falava o seguinte, todos vão ter que pegar apenas uma pulseira e quem não estiver aqui, pegue depois. Para não infringir regras e leis, eu não peguei a minha. Professor, né, gente? Que verdade. Eu posso me sentir seguro e protegido, então, nessa Pessoal, hora, né, meu amor? Vamos partir para a parte de segunda, vamos embora? Peraí, o Léo pediu aqui, André, peraí. Nós temos, pastor, aquele. Perdão. Nós só temos aquele minuto ali em cima ali só? Deixa ela tirar a pulseira. Não deixa ver, não. Já tirou? Nós só temos aquele tempo ali mesmo, pastor? Você tem certeza desse horário aí, né? Fala aí, Léo. Juntando aqui o que todo mundo falou, e justamente partindo para a segunda-feira, ela comentou aqui sobre por que devemos ser submissos a Cristo, né? E a partir de segunda-feira, para mim, deixa isso claro. Porque assim, como é que você não vai se submeter sabendo tudo que ele fez por mim? Então assim, aquela submissão não é uma submissão, eu tenho que obedecê-lo, mas ele faz tudo por mim e eu tenho que fazer tudo por ele. É recíproco, né? Isso. Então não é uma submissão, obedeça ao seu marido. A partir do momento que seu marido, esse é o dever dele, ser como Cristo, ele tem que entregar a vida por você, dar a vida para você. Esse é o marido. Esse é o marido que você tem que ser submisso. E a mulher, idem, né? O marido tem que se entregar para uma mulher que o ama, que o cuida, que o valoriza. Então, é assim que Cristo deixa o exemplo. Eu acho que é aqui que pega o gancho falando sobre por que devemos ser submissos a Cristo. Porque Ele deu tudo o que Ele tinha por nós. Como é que eu não vou ser submisso a Ele? Amém. Então, se o marido ou a esposa faz tudo o que pode por mim, como eu não vou ser submisso a ela ou a ele? Como eu não vou fazer de tudo para proteger aquela esposa que me ama, me valoriza, aquela esposa que eu chego em casa e cuida de mim? Entendeu? Então, como é que eu não vou entregar minha vida por aquela pessoa? Ela faz tudo por mim. E como ela não vai ser, como ela não seria submissa se ela sabe que em qualquer momento eu entregaria a minha vida pela dela? Porque Cristo fez. Sim. O André quer falar? Fala, André. O problema é que tem marido.